Olá, muito boa tarde a você aí de casa que acompanha o Balanço Geral. Olha só, a Chapecoense se reapresentou ontem, depois do empate dentro da Arena Condá, dentro de casa com o Paraná. E a palavra de ordem no time agora é uma só: recuperação. É começo de campeonato, mas para um time que briga para se manter entre os 20 da primeira divisão, a situação já serve para acender um sinal de alerta. A Chapecoense somou 3 dos 12 pontos que disputou. A expectativa da torcida era conquistar a primeira vitória na última rodada contra o Paraná. Mas em campo o time ficou no empate. Queria e precisávamos muito dessa vitória, um jogo em casa. A gente trabalhou bem, nos preparamos para que a vitória viesse e infelizmente não aconteceu. A gente fez um primeiro tempo muito ruim, primeiro tempo muito abaixo do esperado, né? A missão da Chapecoense mais do que nunca é se reencontrar com as vitórias e o mais rápido possível. E para isso tem pela frente ninguém menos que o líder do campeonato, o Flamengo. Para isso a equipe vai ter uma semana cheia de treinos. Ontem, trabalho no campo só para quem não atuou contra o Paraná. Domingo o jogo é em casa, mais uma vez perto da torcida, que tem cobrado um desempenho melhor. O apoio da nossa torcida é importantíssimo. Eu peço que a torcida continue acreditando na nossa equipe, nossos jogadores, que continuem nos incentivando, porque são fundamentais para isso. Mas a gente também tem que fazer a nossa parte. A gente tem que voltar a apresentar um bom futebol, voltar a vencer, que vai ser um reflexo também para a torcida tá nos incentivando. A torcida está incentivando desde o início do ano. Boa tarde, Badá, né? E há um tempo para cá a gente fala muito nessa palavra recuperação, retomar o caminho das vitórias, né? E não tem acontecido. Não tem acontecido, são 7 jogos, né? A última vitória foi no dia 28 de março, contra o Figueirense, 3-2 aqui, quando o Figueirense veio com um time de reservas, né, preservando os jogadores, e a Chapecoense ganhou, depois empatou lá com o Avaí, veio aqui, perdeu para o Figueirense e perdeu o título também. Então, né, não é bom a gente conviver neste clima de muita crítica, de muita cobrança. Para a gente também é ruim, a gente não gosta. A gente não gosta, né? Ontem muita gente estava nervoso ontem, a gente fica nervoso, né? Porque nós estamos entrando na metade do mês de maio. E vamos ser bem sinceros, né? A Chapecoense contra times menores do Campeonato Catarinense venceu. Em alguns jogos venceu, mas não convenceu. Aí quando pegou um adversário que se sabia que seria o único que poderia complicar a vida da Chapecoense no Campeonato Catarinense, que era o Figueirense, na final acabou perdendo. Na pré-Libertadores não conseguiu passar pelo Nacional, e aí a nossa explicação, a nossa justificativa, né, até para aqueles torcedores, né, que cobram mais, é de que era início de trabalho, que o time ainda não estava pronto lá quando enfrentou o Nacional. Aí vieram os jogos do Campeonato Brasileiro e o time até agora não conseguiu corresponder à expectativa que foi criada. Então, né, é o momento de recuperação, é o momento de retomada. E o problema é que domingo vem o Flamengo aí. Agora, não quer dizer, e no futebol tudo pode acontecer, no futebol tudo é possível, é nisso que a gente tem que acreditar, não é porque não ganhou do Lanterna que não pode ganhar do líder. Às vezes, no futebol, o improvável acontece. Né? Para quem viu o jogo do Flamengo contra o Inter, por exemplo, viu do potencial do Flamengo. Não é à toa que é o líder do Campeonato Brasileiro. Então vai ser um adversário terrível de ser enfrentado, e a Chapecoense tem que se preparar bem, né? Então que sirva essa semana aí de preparação. É uma semana especial na vida da Chapecoense, porque amanhã a Chapecoense completa 45 anos, né, de fundação. Um momento especial para o clube também hoje, e é uma bela iniciativa da atual diretoria da Chapecoense. Parabéns por esta iniciativa de homenagear os ex-presidentes. Então todos os ex-presidentes, é claro que nem todos, mas infelizmente estão com a gente, né? Alguns já se foram, né? Mas os familiares foram convidados a estar presentes, e todos os ex-presidentes, né, serão homenageados, ou os ex-presidentes ou os familiares, né, para reconhecer tudo aquilo que essas pessoas fizeram ao longo dos 45 anos da Chapecoense. Então foi uma belíssima iniciativa do clube, parabéns. Né, lá no auditório da Prefeitura estaremos lá, porque esses que fizeram a história da Chapecoense merecem sempre ser reconhecidos, né, e lembrados. Então, é uma belíssima iniciativa, e as comemorações prosseguem amanhã. A gente fala mais a respeito disso. Lá no Centro de Eventos teremos uma vasta programação, e o torcedor está convidado. Entrada franca, entrada livre e aberto ao público. Vai ser uma bonita festa para marcar os 45 anos da Chapecoense.
festa de comemoração dos 45 anos para comemorar a história do Verdão, e lá dentro de campo muito trabalho, muita concentração, né, e cabeça no lugar para se preparar para o jogo contra o Flamengo. Você falou, Badá, do que vale a pena a gente lembrar do passado, aí a gente retornou um pouquinho, lá no início de 2017, quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Você lembra onde é que a Chapecoense estava depois da quarta rodada do Campeonato Brasileiro, depois de vencer o Cruzeiro? Liderança inédita do campeonato. Esse ano a história é um pouquinho diferente. Olha só. Quarta rodada do Campeonato Brasileiro de 2018. A Chapecoense está na zona do rebaixamento. 17ª posição com 3 pontos conquistados de 12 possíveis. Foram 3 empates e 1 derrota, aliás, goleada. 3 gols marcados e 7 gols sofridos. É um começo de temporada que faz com que o torcedor sinta saudade do começo do Brasileiro do ano passado. Vamos lembrar. Quarta rodada do Campeonato Brasileiro de 2017. Chapecoense é líder de forma invicta, com 10 pontos conquistados de 12, 3 vitórias e 1 empate, 6 gols marcados e apenas 1 gol sofrido. São 16 posições de diferença, numa gangorra que o torcedor espera que logo suba de novo. É isso aí, tem muito tempo para isso, né? Comparando o ano passado com esse ano, o ano passado largou bem. A gente sabia que a liderança era momentânea e que em algum momento o Chapecoense perderia a liderança. Saiu da liderança, chegou a estar na zona de rebaixamento, mas na reta de chegada o Chapecoense conseguiu se recuperar e terminou com uma extraordinária campanha sob o comando do Gilson Kleina. 10 jogos sem perder, título simbólico do retorno, com a base do time que aí está. Então, é organizar a casa internamente, organizar o time, né, ver o que é que está dando errado, procurar corrigir, porque tem muita coisa pela frente, são mais 34 jogos que a Chapecoense tem para melhorar e para buscar a permanência na Série A, porque a gente sabe o quanto é importante a permanência da Chapecoense nesse ano para a próxima temporada, quando o orçamento, principalmente de cota de televisão, deverá dobrar de valor, e para efeitos do clube, dentro e fora de campo, isso é fundamental. E foram aqueles pontos conquistados no início do campeonato que deram essa folguinha também para a Chapecoense ao final. Por isso que é importante também essa reta inicial de campeonato brasileiro, né? Mas vamos falar um pouquinho da gangorra Grenal também, gente. Porque enquanto o Inter procura, né, melhorar, se a gente voltar no tempo e lembrar, não em 2017, mas em 2016, né? Quando o Internacional e Grêmio, os dois estavam na elite, na Série A do Campeonato Nacional. Como é que será que foi o desempenho deles, hein? Vamos conferir. No ano da queda do Colorado para a Série B, o que se viu nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro foi um time que estava na ponta de cima da tabela. Inter e Grêmio disputavam a liderança do campeonato. Depois de 4 partidas, o tricolor estava na primeira colocação, tendo a companhia do Inter, separados apenas por 2 gols de saldo. A dupla Grenal tinha 10 pontos e o ano parecia promissor para os rivais. 2 anos se passaram e a situação mudou. Na gangorra Grenal é o Grêmio quem está por cima. Conquistou a Copa do Brasil, Libertadores, Recopa, enquanto o Inter teve vários problemas na Série B e subiu em 2º lugar. De volta à elite, o Colorado se vê num momento crucial. Precisa ir bem no Grenal para ganhar confiança para o resto do campeonato. A tarefa não é nada fácil. O Grêmio vem de 2 vitórias, aplicando goleada nos adversários. Santos pelo Brasileirão e Cerro Porteño pela Libertadores sofreram 5 gols do ataque tricolor. O Inter vem de uma derrota em que pouco fez contra o Flamengo no Maracanã. O Grenal, na próxima rodada, é um divisor de águas para o Inter. Pode acalmar a situação do lado do Beira-Rio ou até provocar a troca da comissão técnica no caso de uma derrota. Só que hoje é dia de Copa do Brasil e antes do clássico Grenal de sábado, o Grêmio joga contra o Goiás pela partida de volta na Arena. O tricolor tem a vantagem por ter vencido o primeiro jogo no estádio Serra Dourada. Os 2 jogadores do Grêmio, Everton e Luan, que garantiram a vantagem do tricolor na primeira partida contra o Goiás, não devem jogar.
O técnico Renato Portaluppi provavelmente irá optar pelo time reserva, em função da quantidade de compromissos que tem pela frente. Um deles é o clássico Grenal pelo Campeonato Brasileiro. E mais, a viagem para a Venezuela no domingo para o jogo contra o Monagas pela Copa Libertadores. Depois de vencer por 2-0 o Goiás fora de casa, o Grêmio pode até perder por 1 gol de diferença aqui na Arena. Ainda assim estará classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. Fizemos um resultado muito bom fora, né, mas aí que está a maturidade da equipe. Né, você saber que não pode pensar no jogo de sábado, porque você tem um jogo importantíssimo na quarta, que nos leva às quartas de final de uma competição que a gente quer conquistar também. A EPTC irá montar um esquema especial de trânsito e transporte para a partida que acontece às 7h30 da noite na Arena. A linha especial futebol irá circular com pelo menos 10 ônibus com saída do Largo Glênio Pérez, a partir das 5 horas da tarde. A abertura dos portões da Arena está prevista para as 5h30 da tarde. E a expectativa da direção é de que mais de 20 mil torcedores compareçam ao estádio. A vantagem do Grêmio é muito boa, né? Venceu o primeiro jogo por 2-0, o Goiás não está lá essas coisas, o Renato Gaúcho não divulgou a lista de relacionados para o jogo de hoje, muito provavelmente vai jogar com um time totalmente de reserva, né? Então tem que ter cuidado, né? E não adianta, a badalação em cima do time do Grêmio é muito grande, na imprensa nacional e na imprensa do Rio Grande do Sul, é muito oba-oba. A missão do Renato Gaúcho é essa, nesta semana, não deixar que este oba-oba possa, de alguma maneira, entrar dentro do vestiário e afetar os jogadores. Porque é muito oba-oba. Então, é muita badalação. Né? Todos considerando que o Grêmio está jogando o melhor futebol do Brasil, e de fato está mesmo, tem que saber reconhecer. Por isso, sempre tem aquele risco, né, de badalação exagerada, às vezes contamina, afeta o grupo. O Renato Gaúcho é experiente para deixar que isso não aconteça. Então, o Grêmio tem hoje o Goiás, talvez até com um time alternativo, tem tudo para seguir à frente e se classificar, e o Internacional fica treinando, se preparando para o Clássico Grenal, que promete ser muito quente no próximo sábado lá na Arena do Grêmio. Muito bem, é isso aí. Eu preciso mandar uns abraços ainda. Quero mandar um abraço para a Conceição, que eu encontrei no jogo domingo da Chapecoense, e também um abraço para o filho dela, o Cauê Pereira da Silva, que é do bairro São Pedro, tem 9 anos, e não perde um balanço geral. Também um abraço para o Enzo, que me pediu um abraço. Também mandar um abraço para o meu tio Agostinho, que está na casa dos meus pais. Abraço para todo mundo, então. Tá certo, então um abraço para o seu Danilo Marchese. O seu Danilo Marchese é um empresário tradicional aqui, Joalheria Minerva, né, aqui da Avenida Getúlio Vargas. Né, torcedor também fanático da Chapecoense, sofre quando a Chapecoense perde, quando a Chapecoense não vai bem, mas fique tranquilo, seu Danilo, que a Chapecoense vai melhorar e ainda vai dar a volta por cima e nos dar muitas alegrias nesse ano. Isso aí. É isso aí, Serginho. Tomara. Vai dar certo. Vai dar tudo certo. Feito, Brica, até amanhã. É que seja pá, vai dar certo. Paz e amor.